Olá, meus irmãos, graça e paz. João Batista ele foi considerado o maior de todos os profetas por Jesus. Mas mesmo assim, Jesus disse que João Batista seria o menor no reino dos céus. Por quê? Desde os tempos antigos, Deus falou ao seu povo por meio dos profetas, trazendo orientações, advertências e promessas de esperança. Cada profeta teve uma missão única e importante. No entanto, meus irmãos, antes de revelar seu Filho ao mundo, Deus enviou um homem especial para preparar o caminho. Entre todos os profetas, João Batista se destaca de maneira especial. O texto que nós queremos meditar e começar por ele está em Mateus capítulo 11, o verso 11, que está aí na tela. Em verdade vos digo, disse Jesus, dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Antes de nós debruçarmos sobre este verso, nós gostaríamos de olhar os versos anteriores, pois lá nós veremos que Jesus fala da grandeza de João Batista, destacando aqui 6 características principais. Vejamos no verso 6. No capítulo de Mateus 11, verso 6, assim está escrito: E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Para contextualizar essa cena, nós sabemos que Jesus estava curando, João Batista estava preso, e João Batista mandou os discípulos dele ir lá para saber se Jesus era realmente o Messias. E Jesus disse: olha, veja aí, como diz o verso 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aí no verso 6 ele diz: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa primeira característica aqui de João Batista é a independência. Veja que João não buscava favores políticos como algumas autoridades judaicas, mantendo assim sua independência religiosa. Ele não tinha medo de confrontar as autoridades quando necessário, como demonstrado em sua repreensão a Herodes. A sua lealdade e dependência eram exclusivamente a Deus. Diz aqui no verso 7 que os discípulos de João Batista, partindo eles para onde estava João Batista, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Aqui nós podemos ver a segunda característica de João. Era determinação. Percebe você que João era um homem determinado e dedicado à sua missão? Seu caráter, ele era um caráter firme, resoluto e diferenciava de muitos outros líderes religiosos da época. Ele não deixava se levar pelas pressões externas. Ele permanecia fiel à sua missão de preparar o caminho para o Messias. Continuando, Jesus disse no verso 8: Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Aqui no verso 8, meus irmãos, nós podemos ver a terceira característica de João Batista, é a simplicidade. Veja que João, ele não procurava o favor das pessoas importantes e preferia viver e cumprir a sua missão em lugares simples. Ele vivia no deserto, vestindo assim roupas feitas de pelos de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre. A sua vida era uma vida simples e humilde e refletia seu compromisso com Deus e a sua missão. Jesus continua falando ao povo que estava à sua volta e aos seus discípulos sobre João Batista. Agora ele fala aqui no verso 9: Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Aqui no verso 9, nós podemos ver uma outra característica de João Batista. Na verdade, seria mais a função dele, profeta. João era um profeta muito importante. Mas por quê?
Ele foi o último dos profetas antes do aparecimento do Messias e o único que teve a honra de anunciar diretamente a sua chegada. Veja que a mensagem de arrependimento e batismo preparou o coração das pessoas para receberem Jesus. E Jesus continua falando de João Batista. Agora, no verso 10, ele diz: Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aqui no verso 10, nós encontramos uma outra característica: mensageiro de Deus. Ele foi predito pelos profetas Isaías e Malaquias como aquele que prepararia o caminho para o Senhor. A função de João Batista foi ser o precursor do Messias. Isso foi de vital importância no plano divino de salvação. O verso 11, Jesus chega e diz: Olha, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essas palavras um pouco emblemáticas de Jesus faz-nos com que a gente reflita um pouco. Veja, João Batista, ele não realizou milagres, mas foi considerado o maior dos profetas por Jesus. A sua grandeza não se baseia apenas em suas realizações, mas na importância de sua missão de anunciar o Messias. Apesar de ser o maior profeta, segundo Jesus, Jesus também destacou que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, como nós podemos entender estas palavras? Bem, existem aqui algumas interpretações acerca dessas palavras de Jesus, mas a que mais se aproxima do contexto e do que nós conhecemos do Evangelho é que existe um nascimento mais importante do que o nascimento natural. Veja que Jesus diz aqui, entre os nascidos de mulher. Bem, no livro de João, capítulo 1, verso 12 a 13, o que é que diz aqui? Veja bem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vejamos com o texto lá onde nós estávamos. Quando Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior do que ele, Jesus quer mostrar justamente isso, que não é da mulher, mas o nascimento do Espírito que o torna tão grande. Existe um nascimento, como nós vimos lá no livro de João, mais importante do que o nascimento natural. Aqueles que, vindos depois da cruz e da ressurreição, e tendo recebido a plenitude do Espírito, participam daquilo que os profetas não participaram, apenas viram à distância. Infelizmente, os discípulos de João não ouviram essas palavras elogiosas de Jesus, que equivaliam a uma homenagem, pois voltaram a João, o qual estava prestes a ser executado, como eu falei no início. O mais importante é que Jesus reconhece João Batista como o cumprimento da profecia de Isaías 40, verso 3 e Malaquias 4, verso 5, que sabemos que voltará a ser cumprir antes do segundo advento do Messias. Aqui eu deixo agora uma pergunta para a nossa reflexão. Você já pensou no que faz uma pessoa ser grande aos olhos de Deus? O que podemos aprender com a vida de João Batista sobre nosso próprio compromisso e missão? Pense nisso e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.